E agora a pergunta é, como escolher a prop firm certa? Então, eu posso-te recomendar algumas que eu trabalho e que são das mais credíveis no mercado, mas também quero-te dizer o que é que tu deves ter em conta quando vais escolher a prop firm com que queres trabalhar. Primeiro de tudo, entenderes há quanto tempo é que esta prop firm está no mercado, quais são os traders que trabalham com esta prop firm ou quem está por detrás desta prop firm. Se esta prop firm já está a fazer pagamentos recorrentes e tu podes ter acesso a toda esta informação num site que se chama The Prop Firm Match. Okay? Aí vais ter todas as prop firms que estão no mercado e vais ter os preços, comparação das regras, comparação de levantamentos, as prop firms com mais bancas vendidas neste momento, com mais retiradas. Toda a informação tu vais ter dentro deste site e que eu aconselho que faças uma pesquisa antes de fazeres uma compra de uma banca para tu poderes também entender quais é que são melhores, quais é que são piores, porque vai depender muito do tipo de desafio que tu queiras e do tipo de trader que tu és. Algumas regras que tu tens de ter em conta sempre é ler todas as regras da prop firm antes de comprar um desafio. Porque às vezes podes cair naquela ansiedade de querer começar a passar um desafio, de querer começar a operar e tu nem leste as regras e depois conseguiste passar o desafio, começas a operar e não fazes ideia quais são as regras e tu estás a operar e eles enviam-te um e-mail a dizer que tu quebraste uma regra e fica sem a conta. Então, se tu queres ser um trader profissional, tu tens de entender quais são as regras que tu tens de seguir. Então, investe o teu tempo a ir ao site da prop firm e a ler todas as regras que estão lá definidas ao pormenor, tanto na fase de desafio como na fase real, para que tu não caias nesse erro de comprares um desafio sem ler as regras e depois quebrares a banca e tu nem sabes porquê. E eu estou-te a dizer isto porque já me aconteceu a mim, então não quero que tu faças o mesmo e por isso mesmo estar-te aqui a dar-te este meu apelo. Então, primeiro de tudo, leres todas as regras das prop firms, entender os vários tipos de desafios que existem dessa prop firms. Tens desafios de uma fase, tens desafios de duas fases e estes são os únicos dois desafios que eu te aconselho a comprar, ok? Se estiveres numa fase inicial, eu aconselho-te a comprar os de duas fases porque as regras são muito mais fáceis de tu conseguires passar, nomeadamente o drawdown que tu podes ter e o profit target que tu tens de atingir. Se tu já estiveres numa fase avançada, eu aconselho-te as contas de uma fase, mas tenha atenção às regras de prop firm para prop firm, porque pode haver contas de uma fase que as regras não são assim tão boas. Eu gosto muito, neste momento, nos dias de hoje, isto é algo que está sempre a mudar, eu gosto bastante das contas de uma fase da Funded Next. As regras são top, só tens de fazer 10% de profit target com um máximo de 6% de drawdown e 3% daily drawdown. Isto são regras que tu tens de ter sempre em conta e face também ao trader que tu és. Mas estás numa fase inicial, opta sempre pelas contas de duas fases. Red flags nas prop firms. Tens de ter sempre em conta que se o preço estiver muito barato ou se houver uma promoção de leva duas bancas e paga só uma, estas prop firms podem ter sempre algo na manga. Se a prop firm for recente, tem muito cuidado porque essas prop firms raramente ficam no mercado, raramente pagam aos traders, demoram muito a pagar. Então uma das coisas que eu tenho sempre em conta a escolher a prop firm com quem eu quero trabalhar é as regras, se eles fazem bastantes pagamentos aos seus clientes, se já existem há muito tempo, quais é que são o período de dias de levantamento. Isto para mim influencia muito, porque eu quero ser pago de semana a semana ou no máximo de 15 em 15 dias. Então esta também é uma das regras que tu tens de ter atenção. E nessas contas de uma fase da Funded Next, eu sou pago de 5 em 5 dias, o que é ótimo. Sou pago todas as semanas, obviamente se tiver lucro para levantar. Se não houver lucro para levantar, eu não vou conseguir levantar dinheiro. Então, eu aconselho que leias sempre, do início ao fim, todas as regras para tu poderes comparar e não olhes só aos preços da prop firm e comprar o desafio que é mais barato,
porque às vezes o barato sai caro e mais vale pagares 50 euros a mais, 100 euros a mais, mas tu estares a comprar uma banca numa Prop Firm credível porque tu queres isto a longo prazo e não queres comprar uma banca para daqui a amanhã tu ficares sem ela, porque realmente dá trabalho passares um desafio e depois de passares um desafio tu não queres perder a banca, então tem muita atenção a isso. Agora vou-te deixar aqui algumas Prop Firms com quem eu trabalho e que eu gosto e que são credíveis no mercado nos dias de hoje. Quero chamar também a atenção que qualquer prop firm pode falir do dia para a noite e desaparecer e tu ficares sem as tuas bancas. Qualquer prop firm pode não te pagar. Qualquer prop firm pode retirar-te as contas. Então tu tens de ter ciente na tua mente que nada é garantido. Ok? Prop firms que eu estou a trabalhar e que mais gosto. FTMO, neste momento, é a número 1 do mercado e a mais credível. Fivers, que é também uma prop firm que já existe há bastante tempo, com bastante credibilidade, regras top, pagamentos também. Só têm a contas até 100 mil dólares. Os preços também são acessíveis em comparado com as outras. Funded Next, que é uma das prop firms que eu mais gosto em termos de acessibilidade, em termos de condições de trading também são ótimos. E depois Funding Pips. Neste momento estas são as 4 prop firms que eu recomendo. Se não tiveres conta nestas prop firms, envia uma mensagem a pedir o link de registro, que eu irei te enviar o meu link de registro para estas 4 prop firms. E é isto.